Pessoal, vamos falar sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 25 de janeiro, são 8 horas da manhã aqui no Rio, 1 hora da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, e tivemos excelentes notícias ontem. A Alemanha confirmou o envio e a autorização para envio do tanque Leopard 2, que é o principal tanque de batalha da Alemanha. É um tanque excelente, muito superior aos tanques russos e ucranianos que estão sendo usados naquela região. Já tem um grupo de países se cotizando para mandar uma carga inicial de 200 tanques para a Ucrânia. A Alemanha mesmo vai mandar, parece que só 20, alguma coisa assim. Mas com autorização para outros países mandarem, eles estão organizando esse grupo para 200 tanques a carga inicial e mais outros tanques devem ir ao longo do ano, né? Os americanos também confirmaram o envio de 50 Abrams M1, de novo, um tanque muito bom, muito superior aos soviéticos e russos que estão ali na região, né? Mas os Abrams não vão agora, eles vão ao longo do ano que vem ser enviados para a Ucrânia, então não é uma coisa imediata, né? Além disso, tivemos a boa notícia que a Suíça abandonou a neutralidade. A Suíça tem uma tradição de neutralidade, então ela estava bloqueando uma série de armas que alguns países queriam enviar para a Ucrânia, mas como tinha tecnologia suíça naquela arma, ela bloqueava esse envio devido à questão da neutralidade. Isso foi abandonado, a Suíça decidiu aceitar que todas essas armas fossem enviadas para a Ucrânia, o que é uma coisa excelente, né? É lógico, ter um monte de tanques diferentes, né? O Challenger, o Leclerc, o Leopard, o Abrams, lá na Ucrânia, vai ser uma coisa complicada em termos de logística para os ucranianos acertarem isso, mas é melhor do que não ter. E eles podem acabar fazendo uma diferença fundamental porque justamente são muito mais avançados que os tanques russos, né? E mesmo com tudo certo já, é lógico, ainda tem etapa de treinamento, tem toda a logística de levar esses tanques para a Ucrânia. A gente imagina que esses tanques vão começar a aparecer lá na linha de frente para a ofensiva da primavera, em algumas semanas, né? Bom, mas já tivemos várias ações aí de ontem para hoje, tá? Os ucranianos fizeram uma operação especial aqui na margem esquerda do Dnipro, próximo a Nova Kakhovka, destruíram um agrupamento de russos ali. Isso é significativo porque pode indicar planos de ações mais efetivas ali na região, né? Na região de Kamiansk, aqui em Zaporizhia também, os ucranianos fizeram um contra-ataque e recuperaram todos os ganhos que os russos tinham avançado alguns dias atrás e mais alguma coisa. E em Bakhmut, porém, a situação não é muito boa. Os russos avançaram tanto no norte de Bakhmut quanto ao sul de Bakhmut. A situação lá vai ficando cada vez mais difícil. O Lukashenko, o presidente de Belarus, falou que recebeu uma oferta para um acordo de paz com a Ucrânia, um acordo de não agressão. Será que isso é uma coisa relevante? Vamos entender esse assunto, vamos entender esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Sangue e Honra Ucraniano, técnico de info e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a primeira notícia do dia realmente é o que todo mundo está falando. O Olaf Scholz, o primeiro-ministro lá da Alemanha, fez um comunicado ontem finalmente confirmando que a Ucrânia vai mandar os tanques Leopard, vai mandar os 20 tanques Leopard 2A6 e isso da própria Alemanha, né, que ela pode mandar neste momento. Além disso, ela vai preparar outras levas de tanques ao longo do ano que vem. E outros países que têm tanques Leopard, são muitos países lá na Europa que têm esse tanque. Aliás, é por esse motivo que os Estados Unidos queriam que o Leopard fosse o principal tanque, porque, como eu falei, né, vai ter um monte de tipo de tanque agora na Ucrânia. E fazer a logística disso tudo, né, tanque é igual carro, quebra, dá problema, dá defeito, tem que consertar. Então, ter a logística disso tudo seria complicada, né? Tendo uma quantidade principal de Leopard, os outros tanques, o Challenger, o Leclerc, o Abrams, talvez sejam usados para operações mais específicas em algumas partes específicas do fronte de batalha, né? Então, o principal deve ser o Leopard 2, e aí tem um grupo de 20 países... Ah, não, esse aqui é um videozinho bacana, mostrando como é que o Leopard 2 passa por cima de um carro. Parece que o carro nem tá ali.
praticamente não sente o carro. E aqui está falando da Espanha, mas Portugal também se comprometeu a mandar tanques Leopard 2, a Espanha e vários outros países da Europa. É estimado um total de 200 Leopard 2 que seriam enviados imediatamente para a Ucrânia, né? Imediatamente, assim, todo esse processo leva ainda algum tempo, né? Mas não é a demora de fabricação, por exemplo, de produção de novos, né? Então deve haver essa leva inicial de 200 Leopard já lá na Ucrânia, imagina-se para a primavera, porque também tem o treinamento dos ucranianos nessas armas, isso já estava sendo providenciado, mas agora tem que se treinar mais gente, tem que treinar toda uma equipe lá. Treinar um soldado para pilotar o Leopard 2 não é algo muito complexo, tá? Leva uma semana, 2 semanas. O ideal seria um mês, mas né, dependendo da velocidade com que eles façam, pode ser até menos do que isso. E então a expectativa toda é essa, que a gente vai estar vendo isso lá em março, esses tanques efetivamente operacionais lá na linha de frente, lá na linha de batalha, né? Vamos ver. A gente vai ficar aguardando para ver isso acontecer lá, né? O Tendar está lembrando aqui que muita gente está olhando apenas o aspecto militar desse passo decisivo de mandar os Leopard 2 para a Ucrânia. Mas tem algo muito mais significativo aí, que é o fato de toda a Europa, todo o Ocidente, ter se unido para dar as armas que a Ucrânia precisa para ganhar essa guerra. Ou seja, foi uma mudança de postura muito forte aqui, né? Até aqui o Ocidente vinha com aquele medo de não podemos escalar, não podemos dar à Ucrânia armas que ela já não tivesse alguma coisa, né? Não podemos instigar a Rússia e coisa e tal, e o pessoal percebeu agora que não tem jeito. Vamos dar as armas para a Ucrânia, o jeito de sair dessa guerra é com a derrota russa mesmo, não tem outra alternativa, né? Então, a expectativa é que isso não apenas libere os tanques, mas que isso seja indicativo de muito mais coisa. E, de fato, já estamos falando em F-16 para a Ucrânia. Lembra, lá atrás já tinha piloto ucraniano sendo treinado no F-16 lá nos Estados Unidos. E agora parece que a Holanda já está se disponibilizando a doar alguns F-16 para a Ucrânia. Então pode ser que a gente tenha F-16 nessa guerra muito em breve, né? F-16 é um caça, um avião muito bom americano, né? E outra coisa, os Estados Unidos falaram que vão também entregar o M1 Abrams. Eles estão preparando uma leva de 50 M1 Abrams para entrar nessa guerra. Tem algumas pessoas dizendo que isso já iria imediatamente para lá, mas outras pessoas estão dizendo aqui que, na verdade, isso seria da linha linha de montagem, né? Ou seja, seriam os Abrams que começariam a sair a partir de agora da fábrica, que seriam destinados para a Ucrânia. Ou seja, isso ainda vai levar um tempo, não é uma coisa imediata e vai ser ao longo do ano, não vai ser tudo de uma vez agora, né? Por que isso pode ser verdade? Isso pode ser verdade no sentido de que, eventualmente, esses Abrams estejam... Por que os Estados Unidos não pegam o que eles têm em estoque, né? Afinal, eles não estão lutando nenhuma guerra nesse momento. Pegam o que ele tem em estoque e manda para a Ucrânia e depois repõe o estoque deles, né? Eu imagino que esses Abrams que serão enviados para a Ucrânia talvez tenham alguma limitação ou alguma característica diferenciada. Então, eles teriam que ser produzidos, né? Então... Por isso, talvez, eles queiram mandar apenas o que vai a partir de agora, o que vai ser fabricado agora. De qualquer forma, não deixa de ser uma boa coisa, né? O Abrams também é um tanque muito bom, e mesmo que não vá imediatamente para a Ucrânia, ele vai ao longo do ano, essa guerra não vai acabar tão cedo, então vai ser muito útil de qualquer forma. Bom, o Defmon está sacaneando os russos aqui, que o pessoal está no mecanismo de copy, né? De aceitação dos Leopard, né? Vai ver um monte de coisa que o pessoal fala, não, porque só 100 Leopard 2 só dá para cobrir essa areazinha aqui se botar um do lado do outro e coisa e tal. O pessoal, não é assim que eles vão ser usados, eles vão ser usados na ofensiva, né? Provavelmente na ofensiva de primavera que os ucranianos estão preparando. Aí tem mais um monte de brincadeira aqui do pessoal falando, não, olha, os óculos, olha só, a imagem termal nem é essa coisa toda, realmente é muito ruim e coisa e tal. Os russos estão realmente estão preocupados. Eu estou tentando aceitar a situação, né? Enfim.
Além disso, teve outras notícias importantes nessa área. A produção de munição 155mm para os obuseiros da padrão OTAN, né, vai ser aumentada para 90 mil por mês ao longo de 2 anos. Ou seja, isso daí não é assim uma coisa imediata, mas implica em aumentar já isso daí, já prevendo uma guerra de mais longa duração. Então isso é importante, isso é muito importante, porque um dos problemas que tanto a Ucrânia quanto a Rússia está enfrentando na linha de frente é que a maior parte do estoque de cartuchos que eles tinham, né, de munição para obuseiros e para canhões e coisa e tal, já está chegando no final. Então agora vai depender da produção. E é muito importante que a OTAN esteja aumentando isso daí, justamente para evitar que a Ucrânia fique sem, né? E a outra notícia é que a Comissão de Política de Segurança da Suíça decidiu permitir que a Alemanha, a Dinamarca e a Espanha transfiram armas fabricadas pela Suíça para a Ucrânia, né? A capacidade de produção de armas suíça é muito significativa, né? Muito bem feita lá. Então, e a Suíça tem essa ideia de manter-se neutra, mas com os eventos aí, com essas determinações todas, ela acabou cedendo agora e vai permitir que sejam enviadas essas armas para a Ucrânia, né? Você vendo vários países tomando essa mesma decisão ao mesmo tempo, como disse o Tendar, é realmente uma mudança de atitude com relação a enviar esses equipamentos para a Ucrânia. E eu me pergunto se não tem a ver com o prazo final dado para aquela proposta de paz que a gente falou alguns dias atrás, né, que teria sido enviada ao Putin pelo Erdogan. De novo, a gente está supondo, né, foi uma fonte meio duvidosa que passou para a gente, mas é uma possibilidade, né? Os países deram um ultimato, por isso que a Alemanha não estava entregando o Leopard, por isso que a Suíça estava segurando as armas. Por quê? Porque estavam nesse grupo de 7 países que, junto com a Turquia, tentou um acordo de paz aí com a Rússia, né? E o deadline deve ter acabado, felizmente, porque aquilo que eu falei para vocês, aquele acordo não era bom no final das contas para a Ucrânia, não resolvia o problema de qualquer forma. Então, passou o deadline, o Putin não aceitou, então pronto, agora vão armar a Ucrânia completamente aí com o que ela precisa para derrotar o exército russo, né? Então é isso aí, não vai mudar nada imediatamente na linha de frente, mas a expectativa é que para a ofensiva de primavera isso seja significativo, né? Tivemos aqui alguns ataques, isso daqui foi em Oleksandriva, próximo a Donetsk. Tem uma grande coluna de fumaça aqui, depois de uma explosão, uma grande coluna de fumaça, algum depósito de munição foi atingido ali na região de Oleksandrivka. E aqui foi em Mariupol, Berdiansk. Berdiansk, aqui embaixo, houve uma explosão do carro da colaboradora russa lá, né? O pessoal tem feito muito esse tipo de ação lá. Valentina Mamai, que era uma colaboradora lá dos orcs, ela não se sabe se ela foi ferida ou não no acidente, mas o carro dela foi para o espaço, né? E também aqui em Mariupol houve uma grande explosão num agrupamento de russos ali, num alojamento de russos, com 200 russos ali, segundo eles estão dizendo, são daguestanes ou kadirovitas que estavam nessas barracas e explodiram lá. Ainda não se sabe se tem algum resultado efetivo, né? Mas de qualquer forma tá a informação aí, né? No total, né, do dia de ontem para hoje, os ucranianos atingiram 8 concentrações de força de tropas russas na região ali, né? Então é aquele negócio que a gente fala, nem sempre a gente tem imagem, nem sempre a gente tem como mostrar aqui em detalhe o que foi, mas essas ações têm acontecido com bastante frequência. Mas uma ação que não acontece com muita frequência e que aconteceu ontem, na verdade foi no dia 23 e 24 de janeiro, aconteceu alguns dias atrás, né, no dia 23 para o dia 24, de anteontem para ontem, foi uma operação anfíbia na região de Nova Kakhovka. Aqui está o relato em 2 telegrams, tá? Esse aqui é o telegram ucraniano, então eles explicando o que foi. E esse aqui é o telegram russo, dando a versão deles do que foi. Então vamos ver primeiro o ucraniano, eles falando aqui que as forças armadas ucranianas conduziram um avanço de reconhecimento, né, uma turma de reconhecimento na retaguarda dos invasores na área de Nova Kakhovka, né?
eles já tinham algumas informações devido à ajuda de partisãos locais, mas eles queriam justamente verificar qual era o agrupamento de tropas que tinha ali e como é que eles estavam operando. Apesar de muitas minas na costa do rio Dnipro e fortificações, o grupo conseguiu atravessar o rio, chegar do outro lado, entrou em batalha com o inimigo, lançaram granadas e coisa e tal, e destruíram Durante a batalha, os inimigos sofreram muitas perdas, foram destruídos 12 inimigos e 82 e um blindado de transporte de pessoal, e um prisioneiro foi capturado. Depois de completar a tarefa, o grupo retornou para o lado direito do Dnipro, né? Os russos falam de forma diferente. Eles dizem aqui, houve uma travessia lá no Dnipro. Sim, de fato, o inimigo tentou se forçar na área de Nova Kakhovka, no Dnipro, com forças de uma companhia inteira. Ou seja, os ucranianos falaram que foi um pequeno grupo de reconhecimento. Eles estão falando aqui que foi uma companhia inteira. E, como resultado, toda a infantaria inimiga foi destruída e pelo menos 3 BMPs foram destruídos também, né? E os nossos lutadores notaram que, estranhamente, a artilharia ucraniana não cobriu esse avanço ucraniano, provavelmente porque estão sem munição de artilharia, por negligência dos comandantes, ou simplesmente porque queriam se livrar dos soldados mesmo, né? Ou seja, repara que, na verdade, a história contada foi diferente, né? Eles estão dizendo aqui que foi uma tentativa de avanço, quando não. Os ucranianos mandaram uma turma de reconhecimento mesmo, né? Uma patrulha de reconhecimento, não era para fazer nenhuma invasão e coisa e tal. Os russos estão tentando aumentar isso daí para dizer que se saíram bem no final, mas, na verdade, provavelmente, pelo que a gente viu aqui, os ucranianos é que fizeram o que queriam fazer ali, né? O local foi esse daqui, ó. Só para vocês se localizarem, aqui é a cidade de Kherson, aqui é a cidade de Nova Kakhovka, e o ponto de travessia foi exatamente aqui, nessa situação aqui, nesse local aqui, né? Tem mais umas imagens aqui embaixo, que os ucranianos tiraram imagens, tá? Mostrando aonde era o local que estavam os russos lá e que foi destruído pelo grupo, né, de reconhecimento ucraniano. E tá vendo aqui, é um hotel aqui, são várias barracas aqui, coisa e tal. Então, realmente, os ucranianos fizeram isso daqui. E outra coisa interessante que eles falam aqui também é que os soldados que estavam ali imediatamente chamaram as reservas. Então, vieram reservas, vieram veículos armados e coisa e tal. E com isso, a inteligência ucraniana conseguiu ter uma boa ideia de como é que está a defesa ali na região. Que faz sentido, né? Ou seja, a ideia deles era justamente essa, saber o que tinha ali. É lógico, a gente não sabe se a notícia é boa ou ruim, no sentido de que se eles perceberam que dá para fazer uma cabeça de ponte aqui, dá para seguir aqui, ou não, né? Ou seja, ou os russos estão bem defendidos ali, não dá para avançar nessa região. Vamos descobrir isso nos próximos dias, né? O próprio Igor Girkin, ou Igor Strelkov, aquele criminoso de guerra russo lá que virou comentarista agora no Telegram, né, fala aqui que no Telegram dele que foi reportado que as tropas russas conseguiram parar uma tentativa de desembarque na área de Kakhovka com fogo de artilharia. Alegadamente, 3 barcos com um número de pessoas e equipamentos foi destruída, né? Os russos disseram que destruiu tudo, os ucranianos falaram que tudo voltou para lá. O que eu posso notar disso? Isso é reconhecimento. Uma força de desembarque com o objetivo de capturar, de fazer uma cabeça de ponte do outro lado do rio, seria muito maior, seriam vários batalhões no mínimo, e suportada por muita força de artilharia. Mas essa tentativa em si é bem característica, mostra que o inimigo tem intenção de criar uma cabeça de ponte ali na região, e é necessário esperar ações mais sérias das forças ucranianas ali naquela região no futuro próximo, né? Vamos ver como é que surge isso daí, né? Bom, ontem a gente falou sobre os avanços russos aqui na região de Kamiansk, né? Que é essa cidadezinha aqui. Na verdade, a gente está falando aqui
de Zaporizhia. Você pode ver que hoje teve apenas uma pequena batalha aqui, no resto não teve batalha propriamente dito, apenas bombardeio, né? E ontem a gente tinha falado aqui sobre Kamiansk, que é essa cidade aqui. Os russos tentaram vir a partir de Lobkov aqui para o oeste e tentar tomar Kamiansk. Os ucranianos estavam numa posição muito favorável aqui. E o que nos diz aqui o Reporting from Ukraine, que é aquele canal que eu sempre vejo os vídeos de lá, muito bom mesmo. Ele mencionou que, na verdade, os ucranianos não apenas conseguiram fazer um contra-ataque expulsando os russos de todas as áreas que os russos tinham tomado, como também conseguiram uma área adicional aqui próximo a Bilororivka, nessa região aqui, né? Lembra, Lobkov era uma cidade que estava na zona cinzenta, os russos tomaram essa cidade e avançaram aqui. Os ucranianos repeliram todo esse avanço que eles fizeram aqui em direção a Kupiansk, bem como em outras cidades por aqui, né? E Bilororivka é essa cidadezinha aqui. Ela estava na mão dos russos, os ucranianos ainda conseguiram livrar ela com esse avanço ontem, o que é positivo no sentido de que cria um buffer maior, né? Para eles atacarem Mala-Tokmachka, eles agora precisam percorrer um caminho maior aqui, né? Então, interessante notar isso daí, essa ofensiva aqui não teve muito avanço. Eles falam também o seguinte, que houve muita tentativa de reconhecimento russo, ou seja, pequenas patrulhas que são enviadas pelos russos para tentar identificar um ponto fraco na defesa ucraniana na região, inclusive em Vuhledar. Mas até aqui nada de sério foi feito nessa região toda aqui, isso até o dia de ontem, né? E a gente vai ver aqui que o Tatarigami está explicando por que as forças russas estão tentando agora tomar Vuhledar, né? Ele falou sobre isso alguns dias atrás, eu já tinha falado sobre isso também, mas vale a pena a gente repetir. E o ponto que ele está dizendo parece que eles vão iniciar novamente uma ofensiva em direção a Vuhledar. E o motivo é muito simples, a gente já tinha falado isso, né? É a questão do transporte ferroviário na região. Se você reparar aqui, ó, o que está aqui em linha preta nesse mapa é transporte ferroviário, é linha de trem. E repara o seguinte, aqui tem o laranja é rodoviário, né? É rodovia. Então rodovia tem um monte aqui por baixo. Mas ferrovia não tem aqui por baixo, não. A ferrovia que ela passa por aqui, ó, por Volnovanka, e aí tem um ramal que desce para Mariupol e outro ramal que vem aqui em direção a Tokmak, e aí pode vir para toda essa área aqui da Zaporizhia e até para Kherson e até para Crimeia aqui, né? Então repara que, embora toda essa área tenha trilho, né, em algum momento ele passa necessariamente por aqui, ó. É uma região muito próxima da linha de frente ucraniana. Essas outras cidades aqui, embora aqui nesse mapa elas estejam marcadas como na zona neutra, na verdade está mais para russo do que qualquer outra coisa. Onde tem tropa ucraniana mesmo aqui, onde os ucranianos estão segurando a linha de frente, é aqui em Vuhledar. Só que aqui é muito próximo ainda dessa linha férrea, tá vendo? Então os russos não conseguem usar ela de forma muito significativa, porque os ucranianos têm controle de fogo aqui, eles podem atingir essa linha férrea aqui. E o que eles querem é justamente isso, eles querem tomar Vuhledar para expulsar os ucranianos daqui e afastar essa região, criar um buffer suficiente. Com o HIMARS, os ucranianos vão continuar podendo atingir a linha férrea, mas já não conseguem atingir mais com obuses e canhões, né? Então é por isso que os russos dão tanta importância a Vuhledar ali, né? Ele explica aqui basicamente a mesma coisa, questão de trens e coisa e tal, né? Bom, e lembra que ontem a gente trouxe até essa mensagem aqui do Telegram russo falando que não, que começou o avanço em Vuhledar e estamos avançando e vamos tomar Vuhledar, a ordem é para ir para oeste, coisa e tal. Aparentemente, inclusive, o principal ataque não está vindo aqui do sul, está vindo do oeste. Eu não sei se eles tomaram mais alguma coisa aqui nessa região, talvez aqui em Mykivsk. Enfim, os russos falaram que estavam caminhando com isso daqui, que os ucranianos tinham abandonado algumas posições e coisa e tal, mas o mesmo cara no Telegram de hoje, o Khodakovsky, ele não está tão otimista mais hoje, tá? Olha aqui a tradução.
o ritmo do progresso diminuiu à noite, né? O inimigo colocou reservas e aumentou a resistência, mostrando alguns nodos mais ativos. Da madrugada até o momento atual, a nossa artilharia está tentando suprimir essas tropas do inimigo, né? O inimigo, no caso, são os ucranianos, e a infantaria russa está reagrupando. Nossas perdas são significativamente menores que aquelas feitas nos primeiros dias de ataque de Pavlivka, mas não há resultados pronunciados ainda. Ou seja, dizer que teve menos perdas que em Pavlivka não quer dizer muita coisa. Pavlivka foi quando os russos tentaram tomar essa cidade aqui. Eles tiveram muitas perdas mesmo, muitas mesmo. Batalhões inteiros perdidos ali. Então dizer que teve menos perda aqui com Pavlivka não quer dizer muita coisa não, né? E eles estão falando que não tem nada que eles possam falar como resultado ainda, né? O inimigo foi retirado de sua primeira linha de defesa, mas se retraiu atrás da fortaleza, né, de comunicações minadas, quase dentro de Uledar. Temos um monte de trabalho mais adiante. O que ele está dizendo é que eles tentaram, estavam achando que estavam avançando muito, mas não estavam avançando tanto assim não, né? Afinal das contas, não fez diferença. Bom, uma outra notícia que não dá para saber exatamente o que isso significa, né? Mas as forças da administração russa em Luhansk, lembra, a suposta república separatista, entre aspas, de Luhansk, não existe de verdade. São russos que estão administrando aquela região ali, né? A gente sempre deixou isso claro desde o início. Não existe, nunca existiu na Ucrânia movimento separatista de Donetsk, movimento separatista de Luhansk, nunca teve isso. É russo que inventou esse troço justamente para justificar a invasão deles, né? Então, só que a administração russa de Luhansk está retirando as famílias dos soldados do segundo corpo de armas, né, do segundo corpo do exército, da cidade de Luhansk para o território da Federação Russa. E aí é uma coisa curiosa, porque, olha só, Luhansk, a capital do estado de Luhansk, né, do Oblast de Luhansk, é essa cidade aqui que também se chama Luhansk. É uma cidade relativamente tranquila. Por quê? Porque ela está mais longe que a capacidade do HIMARS. Os HIMARS não chegam aqui em Luhansk. Então, tanto que a gente mencionou que é uma cidade que os russos têm usado muito como base, né? Tanto de reparo de equipamento, de munição, de pessoal, e aparentemente muitas famílias de soldados dos soldados que comandavam, né, a região ali, eles estavam nessa cidade de Luhansk. Aparentemente, os russos evacuaram eles para o território russo, pediram para sair daqui e, bom, a gente não sabe exatamente por que eles fizeram isso, mas uma possibilidade é aquela que eu falei para vocês, né? Se realmente os ucranianos conseguirem furar esse bloqueio entre Kriminá e Svatov aqui, eles rapidamente vão se estabelecer aqui entre Starobilsk e Novoaidar, nessa região aqui, e daqui eles já começam a ter a possibilidade de atacar diretamente Luhansk, nem que seja com HIMARS, né? Então, pode ser que os russos já estejam preocupados com isso. A gente sabe que a situação aqui em Kriminá está bastante complicada, está se tornando mais complicada a cada dia que passa, complicada para os russos, para os ucranianos, a gente está avançando, né? Pode ser que isso daí já seja um reflexo disso. Bom, agora um lugar que não está muito bom para os ucranianos e os russos estão conseguindo avançar de fato é em Bakhmut, né? Aqui a gente tem dois vídeos que saíram ontem que comprovam fotograficamente o avanço russo na região. Eu falei para vocês várias vezes ao longo dos últimos dias que o pessoal, não, os russos estão falando que estão avançando não sei aonde, estão falando que estão avançando não sei aonde, mas a gente não tem nenhuma evidência de que eles realmente estejam avançando. E aí não dá para saber exatamente aonde eles estão. Pois bem, agora a gente tem algumas evidências de que sim, eles estão avançando tanto ao norte de Bakhmut quanto ao sul, né? Então o primeiro caso aqui é Paraskovivka, que fica no norte de Bakhmut, em que eles foram, os ucranianos destruindo um grande acúmulo de vermes russos, né? Que foram limpos pelo tanque ucraniano, né? Então nessa região aqui, os ucranianos destruíram muitas tropas russas, mas isso significa que tem tropas russas ali, né? E isso daqui é nessa região aqui, ó, esse ponto exato
que foi geolocalizado ali. Então, repara, é entre Paraskovivka e Pidhorodne. Então, provavelmente os russos, eles não tomaram ainda Krasnohoran, mas eles podem ter entrado aqui por esse meio e já estão por aqui. Isso é preocupante porque aqui, se os russos conseguirem firmar a posição aqui, a M3 não pode mais ser usada para abastecer Bakhmut, né? Menos uma via que os ucranianos têm para abastecer a cidade de Bakhmut, é aquela grande preocupação. É a M3, essa T0504 aqui, que também tem um outro nome aqui no mapa, né? Eu não sei se isso aqui é nomenclatura antiga, alguém está com nomenclatura antiga aqui. Aqui a M3 é M3 mesmo, mas aqui é H32 ou N32, e aqui é justamente o outro ponto, né? E aqui também o Magyar mandou um vídeo de soldados ucranianos atingindo tropas russas, mas, de novo, os soldados ucranianos estão atingindo as tropas russas, isso significa que as tropas russas estão ali, né? E daí o pessoal fez a geolocalização, e isso daqui é nessa região aqui ao sul de Bakhmut, né? E é aquilo que a gente estava imaginando mesmo. Klishivka, os russos tomaram Klishivka. Ao norte de Klishivka ainda tem tropas ucranianas aqui. Os russos estão atacando Ivanivsk, mas não através de Klishivka. Aqui tem tropas ucranianas ainda. Eles estão vindo por aqui, eles estão fazendo uma pinça pelo sul aqui para fazer um ataque a Ivanivsk. Ainda estão longe de Ivanivsk, ainda estão longe da T0504 ou N32, né, que é essa outra via aqui, que também é muito importante para abastecer Bakhmut. Mas repara como é que está chegando perto, né? Ou seja, se realmente eles conseguirem avançar aqui e começarem a ameaçar essa outra via aqui, o abastecimento de Bakhmut não vai ser interrompido, tem outras estradas aqui que ainda podem ser usadas, mas repara que as principais elas foram inutilizadas pelos russos. Então começa a ficar crítica a situação. Como os ucranianos têm muitas tropas aqui, eles não podem se dar ao luxo de esperar, não, enquanto tiver uma estradinha a gente vai ficando. Porque para tirar essa coisa toda, tirar esse equipamento todo, tirar esse pessoal todo que está lá, vai ser uma operação de vários dias, talvez semanas, e precisa ser muito bem planejado, é uma coisa arriscada. Então está ficando preocupante a situação aqui em Bakhmut em virtude desses avanços ucranianos, né? Bom, vamos aproveitar e fazer uma revisão completa da linha de frente, seguindo a thread aqui do DFMON. E ele começa falando aqui em Kreminá, falando sobre Chervonopopivka, que o exército ucraniano evitou aqui avanços russos por aqui, e também em Bilororivka, né? A gente falou que, na verdade, existe a suspeita que os ucranianos já avançaram um pouco mais nesse sentido aqui, né? Aqui, ó, ele coloca uma imagem com locais em que foram identificadas tropas de cada exército, né? Então, os azuis são os ucranianos, então dá para ver aqui os ucranianos em grande número aqui, assim, não é grande número, né? Esses pontos é onde tem imagem, tem várias imagens deles nessa região, e os vermelhos são onde teve imagens de russos. Então, repara que aqui, embora essa área toda aqui esteja na mão dos ucranianos, tem alguns pontos russos aqui em Dibrova e mais a oeste ainda, né? O que é isso geralmente? É tipicamente ação de reconhecimento, né? Os russos avançaram alguma coisa aqui para fazer algum reconhecimento. Aqui ele mostra a região norte de Bakhmut, e aí ele esclarece a mesma coisa que a gente já viu aqui, né? Krasnohoran ainda está na mão dos ucranianos. Aqui também, na parte mais a oeste de Soledar, os ucranianos ainda estão resistindo, né? Em Silj. Rozdolivka, mais aqui ao norte, enfim, os ucranianos estão segurando esse avanço russo aqui em Soledar, né? E uma informação curiosa, eu nem trouxe o tweet aqui, mas tem a informação de que os ucranianos conseguiram usar mecanismos de mina à distância, né, para minar boa parte dessas entradas aqui a Soledar. Os russos estão com dificuldade de abastecer as tropas em Soledar, porque boa parte dessas coisas aqui está minada à distância pelos ucranianos. Bom, sim, a situação em Bakhmut é complicada, mas vamos ver como é que isso caminha aí ao longo dos próximos dias, né?
Aqui em Donetsk, os russos também tentaram avançar em mais um monte de lugares e não conseguiram avançar em lugar nenhum. E ele aponta aqui para o fato de que os russos estão planejando um ataque mais significativo em Vuhledar. Vamos ver, né? Deve estar acontecendo agora, não foi muito bem no início, mas pode ser que a coisa ganhe força aí nos próximos dias. E um outro blogger que é pró-Rússia, o Krybar, reportou que os russos realmente não conseguiram avançar aqui na região de Zaporizhia, né? Então, ou seja, sinal de que eles não conseguiram realmente fazer nada por aqui, pelo menos por enquanto. O Instituto para o Estudo da Guerra fala sobre a coalizão da OTAN que decidiu mandar armas modernas, tanques modernos para a Ucrânia, ressaltando que isso é uma mudança de atitude, né? E é uma mudança muito importante, pode fazer muita diferença. E além disso fala sobre as intrigas lá no exército russo. A gente sabe que está tendo muita briga lá, sinal que realmente o pessoal está meio perdido, né? Agora, um fator que pouca gente falou ontem e que é uma coisa que pode ser muito significativa, Belarus teve uma oferta para assinar um pacto de não agressão com a Ucrânia, disse o Lukashenko, o presidente de Belarus, né? A gente sabe que nessa história o Lukashenko nunca quis entrar em guerra com a Ucrânia, né? Ele está ali naquela situação, ele é um fantoche do Putin, ele sabe que se o Putin tirar o apoio ao Lukashenko, o Lukashenko cai, ele não consegue se manter no poder em Belarus, mas ele nunca quis entrar nessa guerra porque ele sabe também que se ele entrar nessa guerra, ele também tem uma chance grande de cair do poder lá, né? Como todo político que o cara quer se manter no poder. E o fato é que o Lukashenko está sempre naquele equilíbrio, né? Tá se equilibrando numa linha muito fina ali. Ele tenta não desagradar o Putin para também não virar ele alvo da Rússia, mas ele também não quer entrar na guerra. E a gente sabe que o Putin está pressionando Belarus para entrar nessa guerra, até para dizer que agora é uma coalizão de países em guerra com a Ucrânia, não é só a Rússia em guerra com a Ucrânia e coisa e tal. As forças militares de Belarus não são essa coisa toda, mas né, diplomaticamente, você dizer que tem mais de um país contra a Ucrânia, né, daria algum conforto à Rússia, né? E mesmo que não sejam tropas extremamente capacitadas, né, conseguiriam certamente alguma coisa ali, incomodariam, no mínimo, obrigaria a Ucrânia a deslocar uma parte das tropas para defender a fronteira norte, né? Bom, e o curioso foi isso, né? Foi Lukashenko falar isso. Eu não duvido nada que exista. Kiev não tem nenhum interesse em invadir Belarus, então teria todo interesse em assinar um pacto de não agressão com Belarus, né? A questão toda é, por que Lukashenko falou isso? Lukashenko falou isso porque ele está se equilibrando na corda bamba, ele está tentando não entrar na guerra. E pode ser que, a essa altura, ele tenha de fato chutado o Putin, percebeu que, na situação que a coisa está, essa guerra está perdida para o Putin, então ele já está começando a confrontar o Putin mais diretamente, né? O Peskov falou aqui, ó, o Kremlin não tem nenhuma informação que Kiev teria ofertado Minsk um pacto de não agressão. Mas eu tenho certeza que Kiev toparia isso, porque não tem interesse nenhum, o ideal é realmente não ter nenhuma guerra ali, né? E aqui no General SVR eles falam sobre isso também, né? Em que parece que o Putin estava discutindo essa situação e que, lógico, a visão deles é que justamente o Lukashenko está fazendo isso para se livrar do compromisso de atacar a Ucrânia. Ele não quer, né? E mais do que isso, o Lukashenko tem sabotado qualquer acordo militar, né? Olha só, Lukashenko não cumpriu a parte dele e não vai cumprir a ordem de entregar uniformes militares para o exército russo. Belarus tinha se comprometido a entregar uniformes militares para o exército russo e não está entregando. Prometeu armas e mesmo entregou apenas num pequeno volume e mesmo isso não conseguiu entregar. Até aqui tem falado sobre dar assistência às tropas russas no território de Belarus, mas nem isso. E mais do que isso, o Lukashenko está ensaiando uma aproximação com o Xi Jinping, né? Justamente tentando trocar de master aí, né? Ou seja, ele sabe que ele sozinho não consegue se manter no poder, mas quem sabe com o apoio da China ele consegue essa estabilidade política lá, porque ele está achando já que da Rússia não vai vir coisa por aí, a Rússia já está numa situação mais de tentar salvar ela própria, né?
Então, ou seja, essa visão, essa mudança do Lukashenko, esse aviso do Lukashenko pode indicar, de fato, uma mudança de posição de Belarus em direção a menos confronto com a Ucrânia. Seria algo extremamente positivo. E por outro lado, olha só que coisa, o Kremlin falou que ele lançou um aviso, tá, dizendo que teme que Prigozhin seja morto pelas tropas ucranianas. Meu amigo, é quase falar assim que estamos com medo que o Prigozhin salte de uma janela no 20º andar de um prédio e coisa e tal. Ou seja, você sabe como é que funciona a inteligência russa, né, esses serviços secretos russos. Ou seja, muito provavelmente a situação dele já é de estar na mira do FSB. Já cumpriu o papel que ele tinha para cumprir nessa guerra, agora não tem mais interesse e pode ser que isso aconteça, né? Vamos ver o que vai acontecer aí mais adiante com o Prigozhin, né? Outra coisa que está muito engraçada é justamente os apresentadores russos da televisão russa lá tentando uma forma de justificar para o povo russo o fato de que a Alemanha permitiu a ida do Leopard 2, né? E aí eles estão falando aqui que não, porque a Alemanha, ela parte do conflito, é um target, é um alvo legítimo de tiros russos e coisa e tal. Duvido que eles vão fazer isso, não tem nenhuma condição disso. Eles sabem que se eles atacarem qualquer país da OTAN, aí não vai ter nenhuma desculpa para eles continuarem existindo, né? E tá falando que suporta líderes nazistas e coisa e tal. Enfim, realmente é impressionante como é que esse pessoal consegue distorcer as coisas, né? E você ainda vê alguns outlets de direita aí falando sobre que a Ucrânia está forçando uma terceira guerra mundial. Não, meu amigo, a Ucrânia não está forçando nada. É a Rússia que invadiu a Ucrânia, caso vocês tenham perdido esse capítulo da história. Foi a Rússia que invadiu. Quem está correndo atrás de uma terceira guerra mundial é a Rússia, não é a Ucrânia. A Ucrânia está se defendendo. E outra piadinha que o pessoal está fazendo aqui, já que a Alemanha está mandando o Leopard 2 para a Ucrânia, a Rússia vai mandar o T-14 Armata, que é o tanque mais moderno da Rússia. Só que o tanque T-Armata, vocês sabem, ainda está em desenvolvimento e tem dado muitos defeitos, né? Ele só é usado em desfile militar e mesmo no desfile militar ele muitas vezes tem que ser carregado, como é o caso aqui deles estarem mostrando. Então ele está falando aqui que a Rússia começou a rebocar os T-14 Armata para levar lá para a Ucrânia, né? Dá a impressão que está travado mesmo o T-Armata aqui. Voltando ao Prigozhin, o Oliver Carroll, ele visitou o centro do Wagner Group em São Petersburgo, né, que foi um recém-inaugurado, um prédio, coisa e tal, e ele falou algumas coisas curiosas, né? Tem uma vibração 1984, né, com um vídeo de um homem sem rosto, faz as boas-vindas no edifício, e o vídeo em cima da máquina de café diz que a gente sabe que vai para o inferno, mas vamos ser os melhores por lá, né? Coisa meio... enfim. E aí tem uma exposição que ele foi ver lá, foi uma exposição sobre guerras e coisa e tal. E aí uma coisa muito sintomática, né? Tem essa imagem, estava na exposição, mostrando soldados com papoulas, né? Com flor de papoulas e coisa e tal. E no final das contas o pessoal reclamou porque isso é um homoeroticismo, que isso é muito perigoso, que nós somos soldados russos, não podemos ter esse negócio, né? O pessoal lá eu acho que tem uma certa sexualidade frágil, né? Fica com medo de, não, se eu olhar para esse quadro eu vou virar gay ou alguma coisa assim. Então parece que o quadro está sendo criticado lá pelo próprio pessoal do grupo Wagner, né? Enfim, uma curiosidade aí de como é que estão a coisa, né? Um ex-agente do FBI lá nos Estados Unidos foi detido por vínculos com o oligarca russo, né? O McConigal foi um dos investigadores lá sobre a questão da ligação entre Estados Unidos e Rússia, e ele era um dos que falava que não tinha nenhuma ligação dos russos com o Trump, né? E vocês sabem, eu acho que não tem mesmo não, tá? Assim, além da via diplomática normal, não tem nenhuma teoria da conspiração de que os russos elegeram o Trump, nem que eles quisessem. A gente vê hoje em dia que a inteligência russa, né, a capacidade de informação russa é muito mais fraca do que poderia parecer. Enfim, mas de qualquer forma é suspeito isso daí, né? O cara que dizia que não tinha nenhuma ligação entre Trump e os russos, agora descobriu-se que ele tem ligação com os russos, né?
Isso daqui é mais preocupante ainda. O governo Biden está pedindo a Cuba, Nicarágua, Venezuela e 6 outros países latino-americanos para mandar suas armas antigas para a Ucrânia, em troca de novas armas militares americanas. Bom, assim, para o exército brasileiro seria ótimo isso. Não sei se o exército brasileiro tem arma antiga arma antiga russa, soviética. Deve ter, né? Não sei. Mas eu fico preocupado com isso daqui. Cuba, Nicarágua, Venezuela. Isso aí não são necessariamente democracias, né? Não são estados que funcionaram. E você pegar esses estados falidos, esses estados violentos, e botar armas modernas para eles, pode ser perigoso, até para a gente aqui no Brasil, né? Imagina o Maduro cheio de tanques de última geração lá, né? Bom, houve um grande rearranjo de governos, de ministros lá na Ucrânia. Corrupção, infelizmente, existe em qualquer lugar, não tem como evitar, né? Isso não é demérito nenhum para o governo da Ucrânia. Eles identificaram alguns ministros suspeitos de inflar preços de alimentos e coisa e tal, e esses ministros foram imediatamente demitidos pelo Zelensky. Lá foi feito então um rearranjo lá no primeiro escalão do governo do Zelensky, vários ministros foram dispensados, né? E não sei se vocês sabem, mas a trajetória política do Zelensky é justamente da luta contra a corrupção. Ele próprio, ele é um empresário muito bem sucedido lá na Ucrânia, muita gente tem ele como um ator e coisa e tal, e de fato ele começou a carreira dele como ator, mas ele virou um empresário, ele tem muito dinheiro, e esse dinheiro não é depois que ele entrou para o governo, não, ele ganhou o dinheiro justamente como empresário, é a maior produtora de conteúdo lá na Ucrânia. Então ele entrou, a bandeira dele quando ele entrou no governo foi justamente acabar com a corrupção, porque lá, como país que vem da era soviética, a corrupção na União Soviética era unânime, né? Em todo lugar tinha, então é natural que na Ucrânia ainda tenha muito dessa cultura, e a ideia do governo é justamente essa, não há nenhuma acusação contra esses ministros, a acusação que há é que eles não conseguiram combater a corrupção nos níveis mais baixos do governo, né? Isso, de qualquer forma, seria um problema. Muitos dos pontos levantados nem são comprovados, mas justamente para evitar qualquer tipo de suspeita em cima do esforço de guerra, o Zelensky preferiu agir preventivamente com o princípio de tolerância zero em relação à corrupção, e esses ministros que não conseguiram combater a corrupção, então é importante notar isso, não é que eles estavam envolvidos, eles não conseguiram evitar a corrupção em níveis mais baixos, eles foram trocados para evitar qualquer ruído aí durante a guerra, fez muito bem, né? Bom, e tem algumas outras notícias mais positivas aqui, né? Por conta da guerra, quem diria, os casamentos entre ucranianos estão aumentando, né? Um monte de gente casando até na linha de frente, coisa e tal. É interessante ver como é que a guerra tem afetado essa psique aí, né? Menos pessoas se divorciaram durante a guerra e mais ucranianos se casaram durante a guerra, né? Que coisa, será que assim, você ter um risco de vida ajuda a pessoa a formar uma família? É uma coisa que parece ter uma ligação, né? É interessante isso daí. Bom, essa outra notícia aqui é impressionante realmente, né? O Zaluzhny, ele herdou $1 milhão de um parente dele que imigrou para os Estados Unidos há mais tempo atrás, né? Grigor Stepants é o parente dele, é parente distante, né? Mas parece que ele estava entre os beneficiados da herança desse parente dele, e ele doou imediatamente $1 milhão para o exército ucraniano. Impressionante isso, né? Sinal aí de excelente caráter dele. E outra coisa, hoje é aniversário do Zelensky. Olha que coisa, aniversário dele está fazendo 45 anos. É bem novo ele, né, para ter essa carreira aí bastante destacada, né? O Kyiv Post traz aqui algumas frases dele conhecidas aqui. E agora eu quero apelar para as Forças Armadas da Ucrânia. Vocês são tudo que nós temos. Se mantenham fortes, né? Enfim, parabéns ao Zelensky e, bom, parabéns a todos os ucranianos pela defesa da liberdade no mundo. Todo o resto do mundo livre tem uma dívida de gratidão enorme para com a Ucrânia. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99.
Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.